Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade movimentada, onde o contraste entre riqueza e pobreza é palpável, um garoto de 12 anos chamado Léo luta diariamente para sobreviver nas ruas. Órfão há vários anos, ele nunca conheceu o aconchego de um lar estável ou o amor de uma família. Seus dias são pontuados pela busca por biscates, pela esperança de encontrar um pouco de comida e por longas horas mendigando sob o olhar indiferente dos transeuntes. Cada esquina é um desafio, cada manhã uma nova provação, mas Léo não desiste. Seu dia a dia é difícil, mas ele aprendeu a se virar com pouco. Sabe onde pode catar sobras de comida e em quais partes da cidade pode encontrar pequenos trabalhos em troca de algumas moedas. Consertando bicicletas, ajudando comerciantes a carregar suas caixas ou às vezes, até mesmo fazendo recados para idosos. Léo aceita qualquer coisa que lhe permita sobreviver. Suas roupas estão gastas e seus sapatos têm buracos, mas ele segue em frente, guiado por uma força interior que poucas pessoas de sua idade possuem. Apesar da situação precária, Léo mantém um sorriso radiante, um sorriso que ilumina seu rosto sujo e cansado. Ele tem um olhar cheio de curiosidade e esperança, e se recusa a deixar a miséria afetar seu espírito. Esse sorriso, que ele exibe mesmo nos momentos mais difíceis, é sua maior força. A cada dia, ele prova que não é preciso muito para ser feliz, basta uma alma generosa e um coração puro. Léo costuma compartilhar o pouco que tem com outras crianças de rua. Ele se tornou uma espécie de irmão mais velho para elas, dando-lhes coragem quando se sentem perdidas. Às vezes, depois de ganhar alguns centavos consertando objetos ou cantando para os transeuntes, ele compra pão e o divide igualmente. Ele sabe o que é sofrer, mas se recusa a ver outra pessoa passar fome quando pode fazer a diferença, por menor que seja. À noite, ele dorme debaixo de pontes ou em abrigos improvisados que ele mesmo improvisa com outras crianças de rua. O frio e a insegurança são seus companheiros constantes, mas ele nunca reclama. Pelo contrário, nesses momentos de silêncio, ele contempla as estrelas e sonha com uma vida diferente. Uma vida onde não precisaria lutar todos os dias por um pedaço de pão, onde pudesse ir à escola, aprender e, quem sabe, um dia se tornar alguém importante. Mas no fundo, ele sabe que o que mais deseja, muito mais do que riqueza ou fama, é simplesmente pertencer a uma família, ter alguém com quem possa conversar e que realmente se importe com ele. O contraste ao seu redor é impressionante. Enquanto Léo luta para sobreviver, a cidade continua a viver na indiferença. Carros de luxo desfilam diante das vitrines exibindo objetos inacessíveis. As pessoas passam, absortas em suas preocupações, ignorando esta criança que se mistura ao fundo das ruas. Às vezes ele ouve risadas vindas de restaurantes chiques ou vislumbra famílias felizes em parques, e isso lhe dói o coração. Ele se pergunta como é nunca passar fome, sentir-se seguro, conseguir dormir sem medo do que o amanhã pode trazer. Mas em vez de invejar essas pessoas, Léo permanece fiel a si mesmo. Ele encontra força nas pequenas alegrias que encontra todos os dias, seja um raio de sol aquecendo sua pele ou o sorriso de outra criança de rua, a quem ele estendeu a mão. Ele se recusa a ceder à amargura e à raiva, porque sabe que essas emoções não o levariam a lugar nenhum. No fundo, ele ainda acredita que algo belo o aguarda, mesmo que pareça distante e incerto. Um dia, enquanto vendia flores em um parque, Léo, como de costume, chama os passantes com seu sorriso radiante. Ele entrega uma pequena margarida a uma senhora idosa que lhe agradece calorosamente antes de seguir seu caminho. Enquanto se prepara para oferecer suas flores a um casal, sua atenção é capturada por um homem elegante que se aproxima lentamente. O Senhor Dupont, o empresário milionário, está vestido com um terno de 3 peças impecavelmente cortado. Seu andar é seguro, e ele observa Léo com um olhar curioso, quase divertido. O Senhor Dupont é um homem respeitado, até mesmo temido, no mundo dos negócios. É conhecido por sua dureza de espírito, sua frieza e sua falta de empatia. Para ele, o sucesso se mede em números, e as emoções humanas são uma fraqueza que aprendeu a ignorar há muito tempo. No entanto, ao ver aquela criança magra e suja, vestindo roupas surradas, mas ostentando um sorriso genuíno, ele sente uma estranha curiosidade. O que poderia motivar um garoto como Léo, que parece tão desinteressado em prazeres materiais, enquanto vive em total miséria? A inocência da criança, sua maneira de oferecer uma flor sem esperar nada em troca, fascina o Senhor Dupont. Ele decide testar o valor daquele sorriso que o perturba. Com um gesto calculado, o Senhor Dupont se aproxima de Léo e, com a voz carregada de condescendência, entrega-lhe um maço de notas.
Aqui, meu rapaz, isso vai te render muito mais do que essas flores que você está vendendo. Com isso, você nunca mais vai precisar mendigar. Léo, surpreso, reca um pouco, olhando primeiro para o dinheiro e depois para o Sr. Smith nos olhos. Permanece em silêncio por um instante, ponderando a oferta. Esse dinheiro poderia mudar sua vida, livrá-lo da fome e do frio. No entanto, algo o incomoda. Ele sente que esse gesto não é sincero. Não se trata de uma ajuda genuína, mas sim de uma maneira do Sr. Smith se divertir, de exercer seu poder, como se estivesse brincando com um brinquedo de luxo. Após alguns segundos, Léo balança a cabeça gentilmente. Não, obrigada, senhor. Não posso aceitar isso. Não quero seu dinheiro. Sua voz é suave, mas firme, e seus olhos, brilhando com um brilho de sabedoria além da sua idade, nunca deixam o Sr. Dupont. Eu só preciso de um amigo. O milionário, surpreso e chocado, abaixa a mão e olha levemente para o dinheiro que segurava. Pela primeira vez em anos, não sabe o que dizer. Ele, o homem poderoso, acostumado a comprar o que quer, acaba de ser rejeitado por uma criança de rua. Parece-lhe absurdo que um menino tão pobre possa recusar tal quantia. No entanto, o olhar de Léo é sincero, e essa sinceridade o desconcerta completamente. Ele reúne seus pensamentos e pergunta, quase incrédulo, mas o que você realmente quer então? Léo, sem hesitar, responde com lágrimas nos olhos, eu só queria que alguém tirasse um tempo para sentar comigo e ouvir meus sonhos. Eu gostaria de um pai, alguém que se importasse comigo, não com dinheiro. Essas palavras atingiram o Sr. Dupont como um tapa na cara. Por um momento ele mergulhou em suas próprias memórias, aquelas de uma infância em que também sonhava em ter um pai que estivesse ao seu lado. Um pai que o ouvisse em vez de simplesmente suprir suas necessidades. Ao perseguir o sucesso material, ele havia se esquecido do que era essencial, o valor dos relacionamentos humanos, do amor e da atenção que dedicamos aos outros. Ele havia se recolhido em uma solidão dourada, distante de tudo que havia sido autêntico em sua vida. O Sr. Dupont sente um nó se formando na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente algo autêntico. A emoção o invade. Ele percebe que, apesar de toda a sua riqueza, nunca ouviu ninguém de verdade, nem procurou entender as necessidades dos outros, especialmente daqueles que, como Léo, são invisíveis para a sociedade. Perplexo, ele guarda lentamente o dinheiro no bolso e, sem dizer uma palavra, senta-se num banco ao lado de Léo. Léo o observa por um instante, intrigado com o gesto inesperado, e então sorri suavemente, como se soubesse que dinheiro não era a solução. O silêncio se instala entre eles, mas é um silêncio tranquilo. O Sr. Dupont, pela primeira vez, tira sua máscara de empresário e se abre para esse momento de partilha. Léo começa a falar sobre seus sonhos, a vida que imagina, as pequenas alegrias que lhe permitem manter a esperança. Ele fala sobre seus dias, seus amigos na rua, o que gostaria de realizar se tivesse condições. O Sr. Dupont, normalmente tão distante, ouve com uma atenção que nunca se permitiu antes. À medida que as horas passam, uma conexão cresce entre eles, uma conexão inesperada, mas profunda. Afinal, eles não são tão diferentes assim. Ambos já experimentaram a solidão, mas ela se manifestou de maneiras diferentes. Para Léo foi a ausência de uma família amorosa, o frio das noites passadas sozinho e a falta de apoio. Para o Sr. Smith foi uma solidão emocional, presa no silêncio das transações financeiras e encontros superficiais. Esse momento de vulnerabilidade, compartilhado em um parque que poderia ter sido comum, torna-se um ponto de virada para ambos. Tocado pela inocência, sabedoria e sinceridade de Léo, o Sr. Dupont sente uma onda de ternura que não sentia há muito tempo. É como se aquele jovem tivesse despertado nele uma parte da humanidade que ele pensava ter enterrado sob anos de sucesso material e fria ambição. Finalmente, o Sr. Dupont se levanta, mas desta vez seu coração está diferente. Ele se sente mais leve, mas também mais consciente. Olha para Léo que o encara com olhos curiosos, esperando uma reação. O Sr. Dupont, tomado por uma emoção que não consegue mais conter, ajoelha-se diante do menino e diz com a voz trêmula, Léo, você abriu meus olhos para o que realmente importa na vida. Quero lhe oferecer algo, se você estiver disposto. A partir de hoje, você não estará mais sozinho. Você será meu filho adotivo. Os olhos de Léo se arregalaram, o coração batendo forte no peito. Ele, aquele menininho de rua, ia ter uma família. O choque e a emoção foram tão grandes que ele não conseguiu falar, mas as lágrimas que escorriam pelo seu rosto diziam tudo. O Sr. Dupont, sentindo uma paz que nunca conhecera, sorriu suavemente para ele antes de acrescentar, obrigado, Léo. Você me lembrou que a verdadeira riqueza não é o que você acumula, mas o que você compartilha.
A partir de hoje, quero compartilhar minha vida com você e com outras crianças como você. Daquele dia em diante, o Sr. Smith muda profundamente. Ele não se contenta mais em acumular riqueza para si mesmo, mas dedica seu tempo e recursos a ajudar crianças carentes. Ele funda uma organização que cuida de órfãos, proporcionando-lhes educação e, mais importante, um lar. O Sr. Smith se torna um mentor e uma figura paterna para dezenas de crianças, dando-lhes mais do que apenas dinheiro. Ele lhes oferece amor, atenção e a chance de realizar seus sonhos. Quanto a Léo, ele descobre uma nova vida, uma existência repleta de calor e estabilidade que jamais imaginara ser possível. Acabaram-se as noites frias em busca de um lugar seguro para dormir, e também as preocupações sobre se conseguiria comer no dia seguinte. Todas as manhãs ele acorda em um quarto só seu, um lugar onde se sente seguro e amado. Ele não precisa mais mendigar ou vender flores para sobreviver. Pela primeira vez, Léo pode ser uma criança de verdade, com sonhos, brincadeiras e um futuro para construir. Mas o que importa ainda mais do que refeições garantidas e um teto sobre sua cabeça é a presença do Sr. Smith, que se tornou muito mais do que um benfeitor. Este milionário antes severo e distante se transformou em um verdadeiro pai para Léo. Juntos, eles constroem um relacionamento profundo baseado em afeto, escuta e confiança. O Sr. Smith aprende a estar atento às necessidades emocionais de Léo, descobrindo as alegrias simples de compartilhar tempo de qualidade. Sejam caminhadas no parque, conversas sobre seus sonhos ou noites lendo histórias para dormir, cada momento juntos os aproxima um pouco mais. Para Léo, a maior surpresa é descobrir que finalmente tem o direito de sonhar. Ele não é mais prisioneiro da necessidade imediata de sobreviver. Com o apoio do Sr. Dupont, ele se permite imaginar um futuro repleto de possibilidades, tornar-se médico para ajudar os outros, abrir um abrigo para crianças de rua ou até mesmo, um dia, liderar a organização que o Sr. Dupont fundou para crianças carentes. Sonhos que antes pareciam tão distantes quanto as estrelas, de repente se tornam acessíveis. E não é apenas a vida de Léo que muda. O Sr. Smith, antes conhecido por sua frieza e indiferença, descobre uma nova vocação. A adoção de Léo é apenas o começo de um compromisso muito maior. Inspirado pela inocência e sabedoria do filho adotivo, ele decide dedicar grande parte de sua fortuna e tempo a ajudar crianças em situações semelhantes. Ele lança programas educacionais, abrigos e iniciativas para oferecer não apenas ajuda material, mas também apoio emocional e um ambiente acolhedor aos necessitados. As ações do Sr. Dupont têm um impacto profundo em sua comunidade. O que começou como um único ato de compaixão por um menino se transforma em um movimento que toca milhares de vidas. Ele prova a todos que a verdadeira riqueza não reside no acúmulo de bens materiais, mas na capacidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ao abrir seu coração e compartilhar o que aprendeu com Léo, ele inspira outras pessoas ricas e influentes a se questionarem e reavaliarem o que é verdadeiramente importante. Juntos, Léo e o Sr. Smith tornam-se um símbolo da transformação que um simples ato de compaixão pode proporcionar. A história deles ressoa muito além de suas próprias vidas, mostrando que, independentemente do peso da riqueza material, o amor, a escuta e o apoio são os verdadeiros tesouros. Léo, antes órfão e sem teto, e o Sr. Smith, antes isolado em sua riqueza, provam que mudar o mundo muitas vezes começa com um simples momento de humanidade compartilhado entre duas pessoas. Suas vidas, agora entrelaçadas, mostram como um ato de bondade pode romper as barreiras da solidão, da pobreza e da indiferença. Juntos, eles demonstram que a felicidade não vem do que você tem, mas do que você dá aos outros. E ao fazer isso, eles transformam não apenas suas próprias vidas, mas também as de tantas outras pessoas, um encontro de cada vez. Com o passar dos meses, Léo e o Sr. Smith constroem uma vida juntos que vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Léo próspera em seu novo ambiente, cercado de amor e estabilidade, enquanto o Sr. Smith continua a se transformar, movido pelo desejo de tornar o mundo um lugar melhor para crianças como Léo. Certo dia, em um evento beneficente organizado pelo Sr. Dupont para promover sua organização que ajuda crianças carentes, Léo discursa diante de um grande grupo de doadores e convidados influentes. Tímido no início, mas encorajado pelo olhar gentil de seu pai adotivo, ele conta sua história, a de um menino que vivia nas ruas e que, um dia, conheceu um homem capaz de enxergar além da pobreza e das aparências. Emocionado, Léo explica como um simples gesto de amizade e escuta mudou sua vida, levando-o a descobrir uma nova família e um novo destino.
O que eu quero dizer hoje não é que dinheiro não importa, começa Léo, com os olhos brilhando de esperança. Mas às vezes, o que realmente precisamos é que alguém reserve um tempo para nos ver, nos ouvir, acreditar em nós. Foi isso que me salvou. E sei que pode salvar outras crianças também. Aplausos ecoam pela sala, mas é o olhar do Sr. Dupont que mais significa para Léo. É cheio de orgulho e amor. Após esse discurso, algo maior se desencadeia. Inspirados pelas palavras de Léo, muitos convidados decidem apoiar a iniciativa do Sr. Dupont, não apenas financeiramente, mas também se comprometendo a doar seu tempo e se envolver pessoalmente na vida das crianças que desejam ajudar. Daquela noite em diante, uma onda de solidariedade e humanidade nasceu, espalhando-se por toda a cidade e além. Os programas do Sr. Dupont se expandiram, alcançando milhares de jovens necessitados. E por onde passavam, ele e Léo se tornavam símbolos vivos do que o amor, a compaixão e o comprometimento podem realizar. Mas a história não termina aí. Alguns anos depois, Léo, agora um jovem, decide honrar a promessa que fez a si mesmo nas ruas, ajudar aqueles que se encontram na mesma situação que ele. Com o apoio do pai adotivo, ele assume parte da organização e cria novos projetos que visam fornecer não apenas recursos materiais, mas também oportunidades educacionais e profissionais para jovens carentes. Um dia, enquanto caminhava pelo mesmo parque onde tudo começou, Léo sente uma onda de nostalgia ao observar o lugar. As árvores sombreando os bancos, o farfalhar das folhas, o riso das crianças brincando perto, tudo lembra do menino que ele um dia foi, sozinho e vulnerável, mas repleto de sonhos silenciosos. Este parque que testemunhou seu encontro com o Sr. Dupont, agora é um lugar repleto de memórias preciosas. Enquanto caminha, Léo vê, ao longe, um menino sentado sozinho em um banco velho. Suas roupas estão esfarrapadas, sujas e desgastadas, seu rosto marcado pelo cansaço e em suas mãos frágeis, ele segura algumas flores silvestres, provavelmente colhidas perto da orla do parque. O menino tem aquele olhar que Léo conhece muito bem, uma mistura de resignação e tenacidade, de esperança silenciosa e tristeza oculta. O próprio Léo tinha aquele olhar há vários anos. Com o coração repleto de lembranças e emoções, Léo diminui o ritmo. A imagem daquela criança, quase um reflexo de seu passado, reacende sentimentos profundos dentro dele. Ele se vê naquele menino, uma criança abandonada à própria sorte, tentando vender flores por algumas moedas, enquanto busca algo maior do que dinheiro. Um pouco de calor, reconhecimento, uma mão estendida. Sem hesitar, Léo se aproxima da criança e se ajoelha delicadamente ao seu nível, com cuidado para não assustá-la. Seu rosto se ilumina com um sorriso gentil, um sorriso cheio de compreensão e gentileza. A criança ergue os olhos timidamente, surpresa por um estranho se dar ao trabalho de lhe dar atenção. Esperava ser ignorado como tantas vezes antes. Mas Léo não desvia o olhar. Sorri para ele não por pena, mas com genuína gentileza. Com a voz suave, Léo pergunta: "E você, quais são seus sonhos?" O menino, hesitante a princípio, olha para os pés, como se a pergunta fosse preciosa demais para ser respondida levianamente. Ninguém jamais lhe perguntou o que ele realmente quer, o que está por trás de seus esforços para sobreviver. Ele hesita novamente, então levanta a cabeça lentamente. Seus olhos, brilhando com uma luz mesclada de surpresa e esperança, buscam nos de Léo uma sinceridade que ele rapidamente encontra. Não é uma pergunta vazia. Este homem, que se ajoelhou diante dele, parece verdadeiramente ansioso para saber a resposta. Eu quero ser piloto, disse o menino, com a voz quase inaudível, como se não ousasse acreditar no próprio sonho. Voar acima das nuvens, ver o mundo de cima. Léo, tocado por essas palavras, acena com a cabeça gentilmente. Este sonho, puro e cheio de inocência, lembra-o de quão poderosa a esperança pode ser, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele se lembra do menino que um dia foi e daquele momento crucial em que um estranho se deu ao trabalho de ouvi-lo, de acreditar nele, de lhe oferecer não dinheiro, mas uma chance real de mudar seu destino. É um sonho lindo, responde Léo, emocionado. E eu sei que você pode alcançá-lo. Quando eu era mais jovem eu também tinha sonhos, e alguém me ajudou a realizá-los. O menino, surpreso com a revelação, observa-o mais atentamente. Léo é diferente dos outros transeuntes. Ele não parece distante nem apressado. Parece realmente entender o que a criança está passando, como se ele próprio tivesse passado pela mesma coisa. Sabe, continua Léo, que existem pessoas que querem ajudar crianças como você. Pessoas que acreditam nos seus sonhos e que podem lhe dar os meios para alcançá-los. Se quiser, eu posso te ajudar. A criança permanece em silêncio por um momento, absorvendo a proposição,
questionando-se se pode realmente acreditar em tamanha sorte. Então, lentamente acena com a cabeça, a esperança brilhando em seus olhos. Léo abriu um sorriso ainda maior. Tudo bem. Então vamos começar com algo simples. Siga-me e eu te apresentarei pessoas que podem te ajudar a voar em direção ao seu sonho. Eles se levantam juntos e Léo, caminhando ao lado do menino, sente-se cheio de orgulho e gratidão. Ele sabe que o que está fazendo hoje é retribuir a outra criança o que recebeu: esperança, apoio e a crença de que sonhos, mesmo os mais ousados, podem se tornar realidade com o amor e a gentileza dos outros. Juntos, eles deixam o parque, deixando para trás as memórias de um passado doloroso, mas carregando consigo a promessa de um futuro melhor. Léo sabe que assim como o Sr. Smith transformou sua vida, agora ele está em condições de fazer o mesmo por outras pessoas. E assim o ciclo de compaixão continua, provando que cada pequeno ato de gentileza pode acender uma centelha de mudança e transformar vidas para melhor. E enquanto eles se afastam, Léo dá uma última olhada para o banco onde tudo começou, certo de que esse ciclo de generosidade, de sonho em sonho, nunca terminará. A história de Léo se completa, demonstrando que cada ato de bondade pode criar uma corrente de compaixão que perdura para sempre. Esse ciclo, iniciado com um simples gesto do Sr. Smith, continua a crescer através de Léo, que não é mais o órfão de outrora, mas um homem transformado pelo amor e apoio que recebeu. Agora liderando uma vasta rede de apoio a crianças carentes, Léo usa sua experiência pessoal para inspirar e restaurar a esperança a milhares de jovens. Esta rede, nascida do encontro improvável entre um milionário desiludido e um rapaz bondoso, ajudou a construir lares para órfãos, a financiar a educação daqueles que sonhavam com ela e a oferecer um futuro promissor a tantas crianças que, como Léo, pensavam que a vida não lhes reservava nada de bom. Todos os dias, Léo repete os mesmos gestos de gentileza, garantindo que cada uma dessas crianças compreenda que seu valor não é medido pelo que possuem materialmente, mas pela força de seus sonhos e pela generosidade de seus corações. Léo aprendeu, assim como o Sr. Dupont antes dele, que a verdadeira riqueza não está no que se recebe, mas no que se transmite. O que ele oferece às crianças não é apenas assistência material, mas, acima de tudo, uma crença inabalável em seu potencial e em seu futuro. Cada jovem que ele conhece se torna uma luz na noite, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma chance de brilhar. O Sr. Dupont, envelhecido, mas feliz por ver o trabalho que ajudou a construir, continua acompanhando Léo em sua missão de vida. O que começou como um desafio egoísta de sua parte tornou-se o trabalho mais importante de sua vida. Ele encontrou em Léo um filho, mas também um amigo, um herdeiro de seus valores e juntos, estão construindo um mundo mais justo e unido. E assim, neste mundo frequentemente dividido pela desigualdade, onde a pobreza e a riqueza parecem criar barreiras intransponíveis, Léo e Messias Dupont, unidos por um amor e uma humanidade compartilhados, continuam a provar que o maior tesouro que se pode possuir é o do coração. Por meio de suas ações, eles demonstram que cada pequena centelha de bondade pode acender uma chama de solidariedade, capaz de aquecer as almas mais perdidas e mudar vidas para sempre.